fazer uma pergunta que pode, inclusive, ser leiga, tá? Mas aí você pode me perdoar se for. Existem alguns estágios de guerra, assim? Pô, eu tô fazendo a pergunta no seguinte sentido. Dado que a gente consegue, que os Estados Unidos poderia ter filtrado as informações e previsto a iminência do ataque ali, até impedido, existe algum conjunto de padrões que eles conseguem perceber e falar, pô, alguma coisa está estranha, vamos começar a tomar cuidado. Na guerra também é assim? Existem alguns estágios que você vê assim, pô, o primeiro estágio que existe a possibilidade de depois disso daqui acontecer, tem a possibilidade de culminar uma guerra ali na frente. E até a guerra chegar no ápice e ir acabando, existem alguns estágios assim? Eu pedir até para introduzir uma analogia, se possível até com a guerra da Ucrânia. Se foi possível ver esses estágios, se eles existem, se foi possível ver esses estágios até na guerra da Ucrânia que está acontecendo agora. Eu vou citar Clausewitz. Karl von Clausewitz, que foi um general prussiano que combateu Napoleão pela Prússia. Uhum. E ele é um dos grandes teóricos da estratégia ocidental. Ele disse que a guerra é a continuação da política por outros meios. Uhum. Né? Então, a questão política permeia a guerra. O início, a condução e o final da guerra. Então, assim, obviamente, a política... E aí, falando da Ucrânia, porque é um conflito mais recente para que nós possamos enxergá-lo, né, melhor. E eu não vou entrar nos detalhes, porque eu desconheço os detalhes de que isso aconteceu. Uhum. Mas a história nos mostra, em analogia, que, guardadas as devidas proporções, a história se repete. Por exemplo, e aí eu acho importante cada um tentar enxergar a guerra da Ucrânia pelas duas perspectivas, pela perspectiva ucraniana e pela perspectiva russa. A tendência, por conta das informações que nós recebemos, é que nós percebamos a Ucrânia como sendo Moralmente correta na situação ali, né? isso. Tá? Por conta do discurso que vem sendo construído, né? Mas nós precisamos entender a mentalidade russa. Que aquilo que a gente comentou antes, mesmo aquilo que a gente não concorda, também a gente precisa entender para ter uma perspectiva do mosaico como um todo. O que leva a Rússia a invadir a Crimeia, o Donbass e depois a Ucrânia. O que leva? Então, se nós formos juntar as peças do quebra-cabeça, que certamente vai faltar, porque eu não tenho um conhecimento que me permita montar esse quebra-cabeça, mas o que eu posso dizer para vocês é que, a partir do momento que a OTAN, num determinado momento, se compromete e ratifica um acordo de não colocar armas em países próximos ou vizinhos ao território russo, a partir do momento que ela pleiteia colocar armas no quintal da Rússia, que é a Ucrânia, é óbvio que qualquer país iria ficar resistente a esse posicionamento. Vamos voltar no tempo. A crise dos mísseis de Cuba. O que era? A União Soviética
querendo colocar mísseis em território cubano, muito próximo do território norte-americano. Então, nós precisamos entender as várias perspectivas que permeiam essa guerra, né? Se a gente for voltar em retrospectiva, o Putin, por várias vezes, ele disse que a Ucrânia iria sofrer as consequências caso ela integrasse a OTAN e abrisse suas fronteiras para poder colocar armas da OTAN no seu território. Então a gente precisa enxergar a questão da guerra da Ucrânia e qualquer guerra pelas duas perspectivas. Não só do ucraniano, não só do russo. Para tentar traçar uma perspectiva de o que é esse conflito. Tá? Como ele começou, como ele está sendo conduzido, porque da forma como eu tenho percebido, é muito na linha do que você falou. A gente é levado a acreditar que a Ucrânia ela está moralmente certa nesse conflito. Tá? A questão é, nós estamos conseguindo analisar a mentalidade russa que leva o russo a estar nesse conflito? Por que a sociedade russa embasa a iniciativa do governo de... Ali nós temos uma complexidade histórica muito grande, porque Rússia e Ucrânia... Na cabeça deles era uma coisa só até hoje, na verdade. Entendeu? Então, não são dois estados apartados que um invadiu o outro. Não, eles têm relações históricas, culturais muito intrincadas ali. Mas, se você entende, então, o primeiro estágio de uma guerra hoje seria uma questão política, né? Como foi. E aí depois, culmina num confronto, pode ser direto, indireto. A guerra, ela nasce de uma crise. Uma crise que se estabelece por N motivos, e essa crise vai escalonando. A primeira solução, a primeira alternativa de solução para a crise, obrigatoriamente tem que ser diplomática. A guerra é a solução final quando a diplomacia não consegue resolver o problema. E como que uma guerra termina assim, em geral? Existe a possibilidade, por exemplo, de uma guerra terminar por diplomacia? Ou ela termina inevitavelmente quando alguém fala, pô, não dá mais, eu não tenho mais forças nem recursos para poder continuar guerreando? Quando você fala do conceito clássico da guerra, é quando você esgota a capacidade de um Estado de continuar combatendo. Isso é o conceito clássico. Tá? Essa tipologia de guerra que nós estamos travando hoje difere do conceito clássico. Por quê? Porque não é... Entrou o elemento pessoas também, né? Elemento de informação que você comentou. A guerra hoje ela não pode ser percebida apenas como o conflito de duas forças militares de estados antagonistas. Eu posso não ter forças militares se antagonizando e estar em guerra. Uma guerra diplomática. Mas aí me fica uma cibernética também, né? De ataques cibernéticos. Cibernética, eletrônica, social. Uhum. Me fica uma terceira pergunta, que é o seguinte. Você vê hoje indícios de uma terceira grande guerra? Eu tô falando isso porque você comentou que, pô, tem a questão política, e aí enquanto vocês foram comentando sobre Ucrânia e Rússia,
eu me recordei muito de China e Taiwan. Para a China, Taiwan também é parte do território deles. O Xi Jinping, né, que é o nome dele, já comentou várias vezes que, enfim, um dia ele vai pegar e Taiwan vai, de fato, integralizar totalmente a China de novo. E Taiwan é uma forte potência em questão de semicondutores, né, que é fundamental hoje em qualquer área. Enfim, tudo que a gente usa hoje tem eletrônica, tem semicondutor sobrando. Existe o risco de uma crise desse sentido, por exemplo, fazer os Estados Unidos se sentir eventualmente ameaçado e isso culminar em uma terceira grande guerra? Entendeu a pergunta? Uma guerra como a primeira e a segunda, não. Uma forma diferente de enfrentamento, sim. Quando? Não sei. Vai haver também? Não sei. Entendeu? Já estamos vivendo uma segunda Guerra Fria? Sim. Já estamos. Tá? Com outro ator que não a União Soviética. Né? Então, e aí, nós precisamos tentar perceber, nós somos ocidentais, certo? Nós não pensamos com a cabeça oriental. Nós precisamos tentar entender a mentalidade chinesa. Como ele pensa a guerra, como ele conduz a guerra. Quais são os princípios que fundamentam a mentalidade de guerra do chinês? Basicamente, ele utiliza um livro de cabeceira, A Arte da Guerra de Sun Tzu. O que Sun Tzu diz? O conceito fundamental de Sun Tzu. Conheça seu inimigo, você nunca perderá uma guerra, algo nesse sentido, né? Conheça o seu inimigo, conheça a si próprio, né? Mas, sobretudo, o que ele diz? Que eu não preciso combater o inimigo com armas. Eu não preciso confrontá-lo diretamente. Eu não preciso desembainhar a espada para confrontá-lo. Eu posso confrontá-lo de outras formas, utilizando outros meios, outros recursos. Eu vou minando a sua capacidade de outras formas. Eu posso me preparar para o conflito bélico. Mas eu não preciso esperar o conflito bélico para poder estar atuando. Então, é essa percepção da mentalidade chinesa, sobretudo, que difere da nossa completamente, como a russa também difere da ocidental. O nosso problema, não digo nem problema, utilizei a palavra de forma equivocada. A nossa grande limitação, talvez, em analisar. Limitação ou incapacidade é de perceber as diferentes situações que não pelo nosso ponto de vista. Todas as avaliações, estou falando de maneira geral, tá? Todas as nossas avaliações, todas as nossas opiniões, elas são orientadas a partir da nossa mentalidade ocidental. Né? Então, mas em virtude da globalização, em virtude da proximidade que nós temos hoje do fato com a informação, né? O fato acontece e a informação chega praticamente em tempo real para você. Isso aproximou muito. As distâncias diminuíram muito, né? Então, eu preciso entender, eu não posso me dar, enquanto uma pessoa que busca enxergar o mundo de forma abrangente, eu não posso enxergar esse mundo apenas pela perspectiva de um lado. Eu tenho que enxergar pela perspectiva de todos os atores envolvidos. Né? Por isso que eu falo, a gente precisa, da mesma forma como era preciso entender a mentalidade soviética na época da
Guerra Fria, é preciso entender a mentalidade chinesa hoje. O que o chinês pensa? Né? Como é que o chinês administra a sua... Como é que o chinês gere a sua política externa? Muito da política externa chinesa, muitas das ações dessas relações internacionais, elas dizem muito sobre as intenções do ator que está patrocinando essas ações. Né? Então você vê a China querendo se destacar no cenário internacional em diferentes segmentos, em diferentes frentes. Por quê? Você vai difundindo a cultura, os valores. E tem uma pressão econômica forte também, né? É difícil você virar rival de quem compra mais de ti do que todo mundo. A partir do momento que você começa a difundir valores culturais e você faz com que parcela da sociedade de um Estado entenda e absorva esses valores, você tira a referência do outro ator. Qual que é a nossa grande referência historicamente do brasileiro? Cultural. Americana. Música americana, cinema americano, comida americana. E a China está não só no Brasil, né? Estou falando a nível mundial. A China está tentando absorver esse espaço que outrora foi do americano, impondo sua cultura, impondo sua economia, tecnologia, impondo seus valores, seus ideais, sua tecnologia. Isso é ocupação de espaço. Então é importante a gente... Por isso que eu falo, a educação é a primeira ferramenta que nós temos para poder tentar uma solução para a nossa paralisia social. Enquanto o governo, e aí eu estou falando de Brasil mesmo, enquanto nós não priorizarmos a educação, nós teremos uma população refém das ações do governo.